E aí, pessoal, tudo bem aí com vocês? Seja bem-vinda, seja bem-vindo aqui ao Coisas da Vida. Aloísio Alves aqui falando com você. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, a hora é agora para participar aqui do Coisas da Vida. Toca o sininho, porque assim você vai ser avisado aí dos próximos episódios. Hoje eu quero trazer aqui um tema que é muito importante, independentemente da sua religião. Eu quero trazer aqui essa temática que interessa a toda a sociedade. Eu estou falando dos padres católicos romanos. Eu estou aqui para apresentar para você essa pequena e importante obra aqui, escrita, produzida por um padre que realizou uma bela pesquisa, e o nome dele é José Carlos Pereira. E o nome do livro você está vendo aqui, Operários da Fé, o padre na sociedade brasileira. Esta pesquisa muito bem realizada, e é uma obra que não ficou muito extensa, é uma obra pequena no sentido do tamanho do texto do livro, ou seja, é fácil para você ler, estudar, acessar. É uma produção deste ano de 2023 e eu resolvi aqui compartilhar com você. E por que eu resolvi compartilhar? Não vou falar sobre o livro todo, não, até gostaria, mas não vou falar. Eu escolhi aqui uns 3 pontos muito importantes, pelo menos relevantes para mim, para compartilhar com você. E por que eu estou fazendo esse Coisas da Vida hoje, falando aqui sobre os operários da fé? Muitos amigos e amigas, colegas de trabalho, sabem que eu estou realizando uma pesquisa a respeito da qualidade de vida mental e qualidade de vida emocional dos padres católicos do Brasil. E é claro, é uma pesquisa que não é fácil de ser feita, porque ao pesquisar a qualidade de vida mental e emocional, o meu objetivo é exatamente elucidar, ainda que de uma forma muito modesta, a respeito do fenômeno que está tendo nos últimos tempos no Brasil, que é o aumento de suicídios de padres. O que acontece é que existe uma dificuldade muito grande dos padres resolverem, tomarem a decisão de participar desta pesquisa, mesmo que seja uma pesquisa anônima, que não vai expor o sacerdote. Também tenho encontrado assim uma certa dificuldade com as dioceses com as quais eu tenho feito contatos. Poucos bispos aderiram a essa pesquisa e acharam interessante, autorizaram os padres a participarem. Já estamos rolando e rodando a pesquisa, ok. Mas me preocupa muito um certo distanciamento, que alguns bispos, secretários, secretarias de dioceses e arquidioceses demonstram, assim, demonstrando, claro, nenhum interesse pela pesquisa. E o que está em jogo realmente é algo preciosíssimo, que é a vida humana, é a vida desses sacerdotes, que lamentavelmente, como vocês acompanham aí de vez em quando, porque isso não é muito noticiado, é um crescimento aí do número de suicídios e tentativas de suicídios por parte de padres. Bom, eu fiz um parênteses aqui para você entender o porquê que eu me interessei em trazer aqui pelo menos uma pequena parte para apresentar esse livro muito importante, que é uma pesquisa que traz muitos elementos antropológicos, elementos sociológicos, para que as pessoas compreendam realmente como que é a vida do padre brasileiro. O José Carlos Pereira, que é o autor deste livro, eu tive a oportunidade de fazer alguns contatos breves com ele e foi muito interessante, porque é um pesquisador realmente muito experiente, principalmente na área de antropologia, e por ele ser padre católico, no Brasil, ele também tem assim uma lucidez, uma clareza muito grande. E a pesquisa dele, que está aqui nesse livro,
desmistificam muito aquele estereótipo, né, que muitos têm aí do padre. Então eu recomendo que você possa ler este livro que você estou mostrando aqui, você está vendo aí, do José Carlos Pereira, é um padre, é um livro deste ano, 2023, da editora Matrix, ok? Então é isso que nós vamos conversar aqui um pouco, sobre essas questões ligadas aí aos operários da fé, né? O padre na sociedade brasileira. Eu destaquei aqui para conversar com você alguns tópicos, como eu disse, e um deles é sobre o relacionamento dos padres com os bispos. É importante dizer, principalmente para quem não é versado, não tem muita proximidade com esse tema, que existem padres que são diocesanos, ou seja, eles estão diretamente ligados, né, tanto a formação que eles tiveram e mesmo o trabalho que eles exercem na jurisdição de uma diocese ou arquidiocese, que é uma unidade administrativa aí da Igreja Católica, que é liderada e comandada, administrada por um bispo ou um arcebispo quando é uma arquidiocese. Ok, então a pesquisa dele que está aqui no livro é uma pesquisa que é quantitativa e é qualitativa também. E aqui ele demonstra que as relações dos padres com os bispos são relações que nem sempre são pautadas na sinceridade. Não quer dizer, né, que sejam todos, obviamente, porque ele pegou uma amostragem aí de aproximadamente 2.000 padres, mas é uma amostragem bastante significativa, né? E ele descobriu nessa pesquisa dele que muitas vezes os padres se comportam apenas como subalternos, né? Ou seja, eles estão se colocando como subalternos e obedecendo simplesmente às ordens do bispo, né? Ou seja, não existe uma interação maior do que essa interação formal. Ele descobriu que 64,9% dos padres mantêm contatos baseados exatamente na formalidade, ou seja, é algo bastante mecânico, vamos dizer assim. E 8% não mantém nenhum tipo de contato frequente, quero dizer, com os bispos. Então, cada um que está aqui participando comigo dessa conversa aqui no Coisas da Vida, tire suas próprias conclusões. É isso? Particularmente, penso que isso é muito representativo. O autor, né, o padre José Carlos Pereira, ele não faz maiores comentários a respeito desse tema, mas ele traz dados muito importantes e, repito, por isso a pesquisa dele é muito valiosa, não só para as casas de formação, seminários, institutos teológicos, dioceses, congregações, ordens religiosas, mas para toda a sociedade, não somente para pessoas que professam a fé católica, mas para todos nós, porque trata-se de um fenômeno social e estamos todos juntos nesse tecido social, ok, pessoal? Outro ponto que eu quero destacar aqui, que é uma parte que ele pesquisou e colocou aqui no livro dele, né, que o padre José Carlos Pereira colocou, é um item sobre o acompanhamento psicológico que os padres recebem ou deixam de receber. Então ele descobriu algo muito interessante, que durante a formação, ou seja, durante o período que o jovem, né, a pessoa está sendo preparada para ser um ordenado sacerdote, né, o que acontece? Eles têm um incentivo muito grande dos formadores para terem um acompanhamento psicológico. E o que acontece? Depois que eles ordenam, a maioria daqueles que buscavam um acompanhamento psicológico passam a não ter mais esse tipo de acompanhamento psicológico, algo importante na saúde mental e emocional, por diversos motivos: excesso de trabalho,
uma série de questões que não vem ao caso colocar aqui, mas no livro aqui, ó, você vai encontrar alguns detalhes bastante reveladores, bastante importantes. Por isso que eu recomendo que você compre esse livro, adquira esse livro lá na editora Matrix, porque é um livro muito revelador e muito importante para todos nós compreendermos esses fenômenos na sociedade. E aí, você que está entrando aqui agora na conversa, está gostando da conversa? Se está gostando, dá um like, dá um joinha aqui para ajudar o canal a crescer. E para aqueles que não me conhecem, estão chegando aqui agora, meu nome é Aloísio Alves, sou psicanalista e trabalho com outras terapias profundas também, em consultório, atendimentos online. Isso eu faço aí a metade da minha vida, e também pesquiso educação médica na universidade e oriento estudantes universitários. Resumidamente, é mais ou menos o que eu faço, além das palestras e dos workshops e dos cursos que eu ministro. Então, pessoal, vamos continuar, porque outro ponto importante que eu destaquei aqui é que a pesquisa quis saber quantos padres já tiveram ou têm acompanhamento psicológico. E aí, veja bem, 43,4% disseram na pesquisa que sim, que tem ou já tiveram, e 56,6% disseram que não. Por isso é importante, e aí o autor do livro, né, o padre José Carlos Pereira, observa que isso pode indicar, né, que a maior parcela se preocupa com esse aspecto emocional, saúde mental emocional, ou também pode indicar que essa maior parcela ela tem apresentado aí necessidade na área emocional, compreendeu? Então, por isso que é importante. Quero destacar também, que está aqui no livro, o acompanhamento psiquiátrico e suicídio. O padre José Carlos Pereira colocou na sua pesquisa um ponto, né, de investigação, que ele fez isso através aí de ferramentas, questionários, enfim, contatos dele com sacerdotes pelo Brasil todo. Ele quis saber o que havia em termos de acompanhamento psiquiátrico que os padres procuravam ou não, e também relacionando isso com o suicídio. Então ele coloca aí que existem possíveis distúrbios psíquicos. Aí ele vai colocar uma série de questões ligadas a possíveis aí questões de ordem ou desordem, né, psíquica, e um deles é a questão do trauma devido a abusos sexuais que alguns padres relataram, né, abusos não só sexuais, mas também exploração, situação de quase escravidão que alguns foram colocados, enfim, durante a formação. E também outros sofrimentos psíquicos que eu não vou colocar aqui nessa conversa com você para não ficar muito extenso. E sobre os suicídios de padres, ele mostra muitas possíveis causas na pesquisa, né? E ele faz muito bem uma explanação teórica aí muito sintetizada sobre a obra do Durkheim, né? Que apresentou aí uma obra que escreveu uma obra já bastante antiga, mas muito atual, por trazer considerações importantes, que é a obra Suicídio. Então o padre, ele, além de considerar também o crescimento, né, nos últimos anos do número de suicídios, ele faz uma explanação teórica aí. Mas aqui no livro tem muito mais. Se você quiser saber como é que vive o padre, qual a origem dele, do padre brasileiro, né? Quantos são pretos, brancos, pardos, indígenas, a situação econômica, financeira, os desafios, você vai encontrar aqui um livro extremamente realista, porque está baseado numa pesquisa muito bem feita, e eu estou aqui para incentivar você. E como eu disse para você, a minha pesquisa, que está aí em andamento, não está no ritmo que eu gostaria, ela trata especificamente de investigar a qualidade de vida mental e emocional dos padres no Brasil,
E eu peço a ajuda de todos que estão aqui comigo nessa conversa, que estão assistindo aqui, que me ajudem nesse contato aí com o padre da sua paróquia, com o bispo da sua diocese, para que eles possam participar da minha pesquisa de forma anônima e poderão ajudar nós traçarmos aí um quadro aí da qualidade de vida mental e emocional do padre do Brasil, para que com isso também nós possamos de alguma maneira dar uma devolutiva, uma contribuição com os seminários, com as casas de formação, para que os formadores, reitores de seminários, de faculdades teológicas possam ter aí também um conhecimento mais específico sobre isso. Eu apresentei aqui hoje então essa obra, Operários da Fé, né? O padre na sociedade brasileira, uma obra muito bem embasada, porque está baseada na pesquisa que o próprio autor, o padre José Carlos Pereira, fez, e eu precisaria de muito tempo para falar ainda nessa obra, mas hoje eu quero apenas agradecer você a sua participação aqui, parabenizar o padre José Carlos Pereira pela brilhante pesquisa que fez, pela grande contribuição, e eu espero ter contribuído com a sua reflexão aqui hoje também. É você que está comigo aqui no Coisas da Vida. Aguardo aí as suas sugestões, seus comentários, e eu espero você na próxima terça-feira, às 9h30 da manhã, momento em que nós vamos conversar sobre outros temas que estão presentes aqui no Coisas da Vida. Grande abraço do Aloysio Alves e até a próxima. Fui!